estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós vamos entrevistar mais uma vez ela que já há algum tempo, acho que antes da pandemia, ela já desde antes da pandemia que ela não vem, mas nessa pandemia toda aí, essa menina aí maravilhosa, minha professora querida, professora doutora Renata Leme, produziu muito. E é sobre isso tudo que a gente trouxe, convidei a minha querida professora para vir aqui dizer o que a pandemia significou para os pesquisadores. Será que as pessoas pararam ou produziram mais? Ela, por exemplo, produziu muito mais. E obras assim relevantes, coordenadora de obras relevantes que juntaram assim muitos pesquisadores da universidade, do mestrado, da Universidade de Santa Cecília, e ela que também andou por Portugal. Ela vai contar tudo isso para nós e eu passo agora a palavra para ela, minha professora querida. Um prazer muito grande estar com você, embora não presencialmente, mas hoje a tecnologia trouxe isso de bom, a gente está longe e perto ao mesmo tempo, e eu quero que você fale um pouco aí de tudo isso que você fez, construiu, com tantas pessoas bacanas que também acreditam na pesquisa, acreditam na ciência, acreditam no conhecimento como instrumento de libertação. Boa tarde, Rosilma. É mais uma vez uma honra estar aqui no seu programa. Você é muito generosa, sempre abrindo espaço para pesquisadores, para pensadores, para pessoas que têm algum tipo de atuação relevante para a sociedade. Eu fico muito grata de poder compartilhar aqui com o teu público e com você em especial todos os trabalhos que eu venho desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos. E aproveitar para divulgar o nosso último trabalho, cujo título é Presos, Direito e Saúde da População Carcerária, que foi editado pela Juruá. É o nosso último lançamento, que conta com a participação de uma série de pesquisadores, professores, mestres, doutores. Temos convidados, até um convidado chileno. Temos a sua participação também aqui em capítulos do livro. Então, é um prazer e uma honra poder, mais uma vez, ter esse espaço para divulgar o nosso trabalho, a nossa pesquisa e o nosso grupo no CNPq, grupo que eu coordeno, intitulado Transdisciplinariedade e Direitos Humanos, que é esse grupo de pesquisadores que eu tenho assim a satisfação de coordenar, pesquisadores de mais alto nível, que se dispõe a se debruçar por uma série de temas acerca de grupos vulneráveis, e a gente tem podido divulgar e também publicar uma série de obras nesses últimos anos. Obrigada pelo convite. Então, eu queria, Renata, que você falasse primeiro daquele primeiro livro que eu soube, né, tomei conhecimento nessa mesma linha que você acabou de falar, que foi aquele livro sobre saúde mental, que vocês inclusive fizeram um debate público na Câmara de Guarujá, né, e muito importante porque a gente sabe, e logo depois, né, logo depois desse debate, nós tivemos a pandemia, e talvez nós tivéssemos mais consciência com o advento da pandemia, quão importante é pesquisar, entender, saber um pouco, debater sobre saúde mental, né? Porque a saúde mental, como a gente sabe, ela é uma das causas de uma das
principais causas de absenteísmo, né? E, mais uma vez, a gente se vê frente a mitos, tabus que impedem as pessoas de pedir socorro, né? Ah, ele é louco mesmo, esse aí é transtornado. Aliás, essa semana mesmo, até a respeito da discussão sobre suicídio, né? Setembro Amarelo, isso aí é uma coisa que a gente tem que discutir sempre, mas o Setembro Amarelo é um importante estímulo para isso. As pessoas dizerem, mas é porque ele já não batia bem mesmo. Quer dizer, então elas minimizam, né, uma doença que eu entendo cada vez mais invade as mentes, né? A semana passada a doutora Maria Cristina esteve aqui conversando sobre suicídio e mencionou a quantidade de informação que a gente recebe todos os dias. A gente tem a tendência de querer resolver os problemas, mas não pode porque não está na nossa alçada, e isso causa uma angústia muito grande e as pessoas estão perdidas. Então, esse livro, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, da saúde mental, e depois falasse, como depois você fez direito da saúde da mulher, como coordenadora, sempre à frente de um grupo de pesquisadores muito comprometidos com a saúde humana, né? E dos presos, você já falou, por incrível que pareça, tem gente que acha que o preso cometeu um crime, então não tem direito nenhum. Quando a gente sabe, a gente que conhece um pouquinho de direito penal sabe que se você tirar mais do que um direito do preso na sua punição, você está cometendo bis in idem, você está punido 2 vezes por um crime só, né? Então pouca gente sabe que existem direitos dos presos e quanto mais esses direitos forem respeitados, mais chance de recuperação para um país que não tem pena de morte nem prisão perpétua, né? Então, começando com saúde mental, fala um pouquinho de cada um dessas obras que você coordenou, que você escreveu também, escreveu junto com vários alunos, né? Uma pessoa assim inspiradora, é isso que você é, Renata. Então, Rosilma, na verdade, todas essas obras, elas têm como pano de fundo os direitos humanos. A gente busca, na verdade, apresentar tanto para a comunidade do direito, também para a comunidade da área da saúde, que os direitos humanos, eles constituem um processo histórico de afirmação de direitos, né? E, portanto, quando a gente pensou em lançar essa obra sobre saúde mental e direito, né, dos pacientes com transtornos mentais, a gente, na verdade, queria apresentar para a comunidade a importância de se garantir e proteger os direitos daqueles que já sofrem, né, com o desenvolvimento de doenças mentais, síndromes e transtornos. E também de fornecer para as famílias uma luz sobre essa questão. A gente também teve como compromisso trazer um pouquinho da história da psiquiatria no mundo e no Brasil, para mostrar que houve todo um processo de mudança do tratamento do paciente com transtornos mentais. Que, na verdade, esse paciente tem que ser respeitado na sua dignidade, ele tem direitos, ele tem direito de opinar sobre o seu tratamento, a família também tem direito de acompanhar o tratamento desse paciente, e deve existir, portanto, uma relação dialógica entre o corpo de médicos, enfermagem, com o paciente e a própria família. A gente também se propôs a falar um pouco acerca da reforma antimanicomial, que foi todo um processo
que surgiu na Europa, na Itália, mas que depois reverberou no Brasil e que colocou fim ao modelo asilar de tratamento do paciente com transtornos mentais. Por quê? Porque esse tratamento asilar, onde o paciente ele é confinado, né, dentro de clínicas fechadas, e a gente sabe que muitas vezes esse paciente sofre maus tratos, torturas. Nós temos casos emblemáticos de pessoas que perderam a vida, inclusive, dentro desses manicômios. A gente tem vários, né, manicômios que depois se revelaram para a sociedade como depósitos humanos. A gente tem o caso, né, daquele manicômio em Barbacena, que depois, né, resultou até num filme, num documentário, Holocausto Brasileiro. A gente tem o caso aqui da Casa de Saúde Anchieta, que também sofreu intervenção, justamente para redefinir o modelo de tratamento do paciente. Então, a nossa proposta foi justamente dizer que os direitos humanos, eles também têm que contemplar essas populações, esses grupos vulneráveis. E aí, seguindo, a gente buscou fazer isso também com relação à mulher, né? A mulher que, historicamente, é considerada inferior, né? Sempre foi considerada. Se a gente, né, voltar lá à antiguidade, a gente tem várias sociedades antigas que consideravam a mulher como um sujeito de segunda categoria, porque os modelos de sociedade eram patriarcais e, portanto, dentro desse modelo, a mulher ela não tem voz, ela não tem vez. E a gente buscou, né, dentro dessa obra, revelar essa situação de inferioridade, resultado desse modelo patriarcal, e demonstrar que, com o passar do tempo, está se tentando desconstruir esse modelo. E, portanto, a mulher ela tem direitos que devem ser observados, que são direitos civis, políticos, ela tem direitos de igualdade, ela tem que se inserir de forma igualitária no mercado de trabalho, ela tem que ter direito à educação, a uma série, né, de questões que devem ser superadas dentro da sociedade. E esse nosso livro, Direito e Saúde da Mulher, ele vai tratar de questões específicas, como a mulher e os direitos previdenciários, como o auxílio-maternidade, a mulher e a violência obstétrica. A gente vai falar dos efeitos da violência doméstica na saúde da mulher, uma série de temas específicos que estão relacionados também a essa origem, né, histórica de discriminação contra a mulher, que vai reverberar também na sua própria saúde. E ao fim e ao cabo, a gente chega a essa terceira obra, né, sobre esse... Um rápido intervalo, Renata, porque a terceira obra você vai falar depois do intervalo, e quero que você termine com aquela notícia maravilhosa que você deu para a gente recentemente do seu sucesso lá em Portugal. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a professora Renata já volta já para falar de mais obras
que nós estamos falando sobre o direito, que ela esteve à frente, e também uma novidade que ela passou para a gente recentemente, que é ela levando tudo isso para Portugal e sendo muito bem recebida lá. Voltamos já. Voltamos e a bola agora está com a Renata. Como é que é, Renata? E essa terceira obra é sobre o quê? Você ia falando e eu te interrompi. Então, e como você, né, bem falou no preâmbulo, nós aproveitamos a pandemia que nos enclausurou, em certa medida, para que a gente pudesse se debruçar mais ainda nas pesquisas e nas investigações. E resolvemos fazer estudos acerca das pessoas encarceradas, em várias perspectivas, sabendo que é um grupo também vulnerável, muito estigmatizado pela sociedade, e buscamos, então, desenhar uma obra que pudesse trazer informações diferenciadas acerca dessa população. Então, essa obra, ela tem um primeiro capítulo de abertura que busca falar um pouquinho da justiça retributiva e justiça restaurativa. A gente sabe que existem alguns modelos de justiça restaurativa no âmbito criminal muito bem sucedidos em países mais desenvolvidos, que buscam, né, uma via não só repressiva para a solução dos conflitos nessa seara. E na sequência a gente buscou tratar de temas muito importantes, mas que são um pouco deixados de lado, como o meio ambiente do cárcere, os modelos prisionais, falar um pouquinho da violência obstétrica dentro das prisões, falar um pouquinho da saúde mental dessa população encarcerada, a introdução da tecnologia como forma de execução das penas e de possibilitar o monitoramento do preso fora do cárcere. A gente trouxe aqui, na verdade, novos temas que extrapolam a seara propriamente do direito penal. Na verdade, essas três obras, elas têm uma faceta um pouco diferente. A gente não desenvolve estudos do direito pelo viés só do direito. A gente estabelece um enfoque interdisciplinar com outras ciências sociais. Então, acho que a grande relevância de pensar esses temas que tradicionalmente são enfrentados só pelo direito é compartilhar com outras ciências a busca da pesquisa e da reflexão, de modo que a gente possa oferecer uma solução mais criativa para vários problemas que a gente tem dentro da sociedade. Esse livro, Renata, se você me permite, eu
fui convidada com muita honra e aceitei prontamente participar, né? Inclusive eu escrevi 2 artigos e o primeiro tema foi sobre a Covid, o segundo inspirada pelo meu coautor, né, um deles, o Ronald de Oliveira, que é um garoto que foi meu aluno e ele hoje é seminarista, ele está terminando o seminário para virar padre. E são muitos anos de estudo até virar padre. Eu não sabia que eram tantos anos assim. E ele trouxe para nós, inclusive o professor Lamy, quero mandar um beijão para ele, que também é coautor do livro, ele disse que aprendeu muito com esse novo olhar que ele trouxe para... Porque o artigo é a administração, o impacto da administração penitenciária sobre a recuperação do preso, né? E ele trouxe o olhar do religioso. Ele é um menino especial porque ele, quando era jovem, ele trabalhava já na pastoral da juventude com garotos como ele em conflitos com a lei. Ele nem sabia, mas ele já tinha essa vocação e depois uma série de coisas que aconteceram na vida dele que o levaram a escolher a carreira eclesiástica, né? E ele trouxe para nós, né? Eu sou advogada, o Lamy advogado, e ele disse, trouxe uma visão que, e você fala muito isso, enriqueceu o direito. O direito, como disse aqui a Cristina, que está assistindo a nossa gravação aqui do lado, ela disse, o direito é engessado, né? Porque ela é médica, né? E ela vê e fez direito, o direito é engessado. E não pode ser engessado, né, Renata? Você é uma pessoa que é socióloga, né, e é advogada, e você traz essa riqueza. O direito não pode ser engessado porque ele sendo engessado, ele não atende às necessidades da população. Então eu tive muita honra de fazer esse artigo, porque eu aprendi muito, e principalmente com a riqueza dessa nova visão, que você disse, transdisciplinar, que ele trouxe para nós, qual é a importância de uma administração humana, humanística, para a recuperação do preso, porque afinal de contas ele volta para a sociedade. Então são questões muito importantes que merecem uma reflexão profunda para que realmente a gente possa resolver os problemas e não simplesmente resolver os seus efeitos. A gente não pode ter uma solução simplista, porque essa solução simplista, ela na verdade, ela não é uma solução. Então nós precisamos unir pesquisadores de várias áreas, direito, saúde, né, médicos, psicólogos, psiquiatras, cientistas sociais, assistentes sociais, para que a gente possa dar uma resposta mais coerente e consistente para esses problemas tão graves que nos assolam. Buscar soluções menos repressivas e mais preventivas. Buscar soluções mais pelo viés de uma composição, de uma autocomposição da sociedade e buscando a responsabilização de todos os atores sociais dentro desse processo, né? Na verdade, o preso, né, aquela pessoa que comete um desvio de conduta, e esse desvio de conduta é grave, né, que é, portanto, classificado como um tipo penal, e essa pessoa precisa ser afastada da sociedade, mas, como você falou, em algum momento ela vai retornar para a sociedade. Então, o processo de ressocialização desse sujeito, ele é um processo que deve envolver toda a sociedade. A sociedade, ela também é responsável por aquilo que ela acolhe. Se eu tenho uma sociedade onde há altos níveis de desvio de conduta, é porque tem alguma coisa nessa sociedade, nessa dinâmica social, nas relações sociais que não estão funcionando bem.
Então, é preciso a gente se repensar enquanto sociedade e é preciso também a gente repensar esse processo de recuperação desse sujeito que em algum momento cometeu um desvio grave de conduta. Então, isso vai impor a necessidade de uma cooperação de vários pensadores, de vários cientistas. E o grupo de estudos Transdisciplinariedade e Direitos Humanos, ele tem esse condão, ele tem essa proposta. Nós queremos unir pesquisadores, professores, com diferentes bagagens, né, com diferentes formações, com o objetivo de fornecer subsídios para a sociedade enfrentar esses dilemas. Renata, já me falaram aqui encerrar, então nós temos aí uns segundinhos. Eu não quero acabar o programa sem você dizer aquela notícia bacana que a gente recebeu de você essa semana. Você é merecedora de todas as homenagens, não é simplesmente porque tem muita gente que é vaidosa, você não é nada vaidosa, mas você é muito batalhadora, você é sensível, inteligente, competente, sabe que eu sou profunda admiradora sua. Eu quero que você me diga rapidinho, que nós já estamos encerrando o programa, novidade lá de Portugal. Nossos livros fazendo sucesso e você fazendo sucesso. Como é que é essa história? Rapidão. Então, eu tive o meu doutorado reconhecido pela Direção-Geral do Ensino Superior em Portugal. Então, o meu doutorado ele foi validado em Portugal e, como Portugal faz parte da União Europeia, também na União Europeia. Então, eu participei de um processo de validação do meu doutorado e fui bem sucedida, né? Recentemente, foi agora em 29 de julho que eu obtive esse reconhecimento do meu doutorado, tanto em Portugal quanto na União Europeia. Isso me abre portas, né, na Europa, o que é muito bom. A destacar também que a Juruá, a editora Juruá, tem uma base em Portugal. A gente já está com a obra Direito e Saúde Mental, já nas prateleiras em Portugal. Vamos agora também levar a obra Presos, Direito e Saúde da População Carcerária. Ela vai ser distribuída por todas as universidades de Portugal, né? Eu estou trabalhando nesse momento. E nós tivemos a nossa obra Direito e Saúde da Mulher, também recentemente adquirida pela biblioteca do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil. Então, a gente está divulgando a nossa pesquisa, os nossos livros, as nossas obras, os nossos pesquisadores na Europa e também aqui no território nacional, e eu tenho a honra de coordenar tudo isso. Renata, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade de ter compartilhado com a gente tudo que você tem feito. Você inspira muito a gente. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou para participar dessa obra dos encarcerados. Aprendi muito e espero estar com você em outras obras também, porque quando a gente compartilha, aliás, isso aí é um ditado que anda pelas redes sociais, mas eu acho muito verdadeiro. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente sempre aprende muito mais do que com quem a gente compartilhou. Então a gente não fica mais pobre, sempre fica mais rico. Obrigada e prepare-se que eu vou chamar você de vez em quando para você inspirar a gente, porque a gente está precisando muito de inspiração. E espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30.
Também na TV com Brasil às 17 horas nesse mesmo sábado, lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Rosilma Roldan Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. E também temos o canal Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde comentamos as notícias à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.